Estar junto com todos vós, uma grande alegria para mim, estar contemplando cada irmão e cada irmã, conhecendo mais essa partícula da família de Cristo na Terra. Eu sou grato a Deus pela maneira que Deus permitiu que eu assim tivesse uma intimidade com Ele. Como todos nós já sabemos pelas Sagradas Escrituras, no princípio de todas as coisas, Deus fez uma aliança com Abraão, e Abraão para com Deus. E a promessa dele se perdura, se concretiza e é vívida. Vivemos isso. Eu, de uma família tradicional ortodoxa racídica, judeus ortodoxos são judeus oficiais por Israel, que mantém o judaísmo no mundo. Tudo o que se faz, casamentos, circuncisões, documentações, é pela ortodoxia. A linha original, existem cinco ramos do judaísmo. O oficial, o judaísmo ortodoxo. Dentro desses grupos temos o racídico, o Lubavitch e os Natagedim, Naturei Karta, de uma englobação ortodoxa. A palavra ortodoxa é comunhão verdadeira. Então são judeus que seguem 613 normas diárias, do momento que se levanta ao momento que vai dormir. Desde alimentação a prescrições de vivência, estudo, legislativa, trabalhista. O judeu vive 70% da sua vida no ócio religioso. Tudo que ele faz se dedica a Deus. Há um grão que ele pega, há uma partícula de água que ele consome. Dá graça em tudo por tudo. Ele vivencia. Torá no judaísmo é prática, não é só teoria. Um judeu que vive Torá, ele pratica a Torá. E pela misericórdia de Deus e de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, minha mamãe, em uma certa época, foi acometida de uma enfermidade, uma necrose medular, que acabou causando a absolução total na cartilagem nos ossos da minha mãe. Isto causou uma paralisia total e avançou aos órgãos do seu corpo. E ali então ela foi internada e não tinha o que fazer, nenhum desespero dos médicos e da nossa família. Ali então foi feito todos os exames possíveis. E ali veio o médico, na época o Dr. Zerbini, creio que alguns lembram, foi o primeiro cirurgião que fez o transplante de coração de um boiadeiro. Ele também passou a estar diagnosticando o caso de minha mãe, na época, e aquilo foi muito difícil para nós, porque ele falou assim: olha, deve ser uma enfermidade muito rara, nós não temos conhecimento na patologia, mas nós vamos comunicar os melhores médicos dos Estados Unidos em Nova York, e vamos estar vendo o que nós podemos fazer. Se vocês têm dinheiro, gastem. Se vocês não têm, consiga. Meu papai, num desespero, falou: o que for possível, doutor, faça. O possível e o impossível na medicina. E ali então o Dr. Zerbini comunicou uma junta médica americana e veio para o Brasil. Os médicos vieram, minha mãe foi cobaia durante 6 meses. Paralisada ela estava, paralisada ela continuou, foram embora. Gastamos o que nós tínhamos e o que nós não tínhamos. E ali então, aquela situação ficou muito difícil. Nós chamamos os melhores rabinos, nós chamamos os melhores cabalistas. Veio um rabino muito famoso de Israel, conhecido entre nós como Baba Sali, pai da oração. Um rebbe muito considerado. Ali ele fez o que era possível dentro daquilo que era o ministério dele. Dentro do judaísmo religioso de fé, nada aconteceu. Começou um caminho de Deus na vida de minha mãe, na vida da minha família e na vida de muitos israelis ortodoxos. Ali então a minha mãe ela começou a fazer um autoexame de consciência, porque o porquê que ela estaria passando por aquilo. Alguma coisa ela cometeu, alguma falha ela teve,
ela começou então a fazer um autoexame de consciência desde a sua infância até o presente momento que ela se encontrava. A não ser as falhas e corriqueiras, erros que nós temos, comuns, falhos, errantes, somos humanos. Perfeito Deus e seu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Só que na época ela não conhecia o que era Jesus Cristo. Ouvia-se falar, o que os livros contavam, o que a história deixava. Um grande rabino, sim. Messias, não. Rabino, sim, porque ele tinha um título chamado pelas escrituras Rabi Raboni, mestre, instrutor. Se ele tinha esse título, porque então ele tinha o reconhecimento de um rabino. Suas práticas foram maravilhosas. Judeus, judaísmo e rabinos não descarta. Foi um grande judeu, foi um grande rabino, foi um grande sadiquim, homem justo, um homem santo que passou na terra. Operou milagres, fez obras da parte de Deus. Mas Messias não. Então nós tínhamos aquele diálogo em casa. Tínhamos amigos que vinham ao comércio de meu pai. Falava com ele, mas a sua esposa está na situação. É simples. Se o senhor quiser, nós podemos ir na sua casa fazer uma oração. E Jesus é poderoso para libertá-la. Meu pai sorria para eles e falou assim: mas o que leva o senhor a crer que Jesus é o Messias? Mas olha, operou tantos milagres, as escrituras, os evangelhos atestam disso. Está ali escrito. Então, veja bem, o senhor não crê que poderoso é Jesus Cristo, porque ele ressuscitou os mortos, ele multiplicou os pães, ele transformou água em vinho? Meu papai então falava assim: veja bem, se Jesus é o Messias, Moisés também é. Moisés? Mas como é Moisés? Então, o seu Jesus, Messias, ele transformou a água em vinho. O nosso profeta Moisés transformou a água em sangue. O seu Jesus transformou e multiplicou os pães e os peixes. O nosso profeta Moisés veio com que caísse maná do céu, o pão celestial. Mas ele ressuscitou pessoas mortas. E Moisés erigiu uma serpente de cobre que livrou centenas e dezenas de milhares de pessoas da morte. Qual desses dois é o Messias concernente a milagres? Ali então a pessoa se calava e ia embora. Muitas das vezes vinham outras pessoas amigas, também evangélicas. Olha, eu insistia-se em fazer uma visita à minha mãe. Meu pai então ele se cansava e dizia assim: vou fazer uma pergunta ao senhor. Nas escrituras diz: quem é raiz? É Israel. Quem é galho? É vocês, gentios. E quem sustenta a árvore? A raiz ou os galhos? O pessoal baixava a cabeça e ia embora. E assim foi se levando-se as concernências da nossa vida. Foi passando os meses. A minha mãe pediu um sinal para Deus, porque ela queria saber se aquela situação que ela estava vivendo era para a morte ou para que o nome de Hashem, nome de Deus, fosse glorificado na terra. Ela pediu um sinal a Deus. Ela me necessitava e precisava. E de repente, no dia seguinte, apareceu no quarto de minha mãe para fazer uma visita um senhor cristão. E ali ele entrou junto à sua esposa e falou: a senhora é a senhora que está com a enfermidade de um caso raro assim? Assim falou: sou eu. Com muita dificuldade ela mexia a cabeça de um lado para o outro, e ela estava ligada por 18 aparelhos, porque paralisou o seu rim, paralisou o baço e tantos órgãos mais. E o médico ainda disse: se continuasse progredindo aquela enfermidade, ia chegar ao cérebro, ao coração, e ela iria falecer. Se estabilizasse, ela iria passar o resto da sua vida em um estado vegetativo ligado por 18 aparelhos. Esse era o diagnóstico, e essa era a vida de minha mãe. E ali então aquele senhor chegou e falou assim: você tem pedido a Deus o porquê que você está nessa situação, se essa enfermidade era para a morte ou para o nome dele ser glorificado. Hoje o Senhor lhe manda uma palavra. 37 de Ezequiel, o vale da visão de ossos secos.
Os ossos da minha mãe ficou todo solto dentro da carne. Absorveu a cartilagem, é que dá ligadura nos ossos. E ali então, ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado. Fez uma oração e foi embora. Minha mãe achou estranho aquilo tudo, porque aquele homem falava, explicava e orava em nome de Jesus. Meu pai jamais podia imaginar e sonhar que teve um homem daquele no quarto de minha mãe fazendo o que fez. Ali então, como toda tarde meu pai ele chegava, visitava minha mãe morrendo de medo, não mencionou uma palavra sequer do que tinha ocorrido. Meu irmão mais velho que acompanhava a minha mãe no quarto, tinha saído para tomar um lanche, graças a Deus, porque senão seria impossível ele permitir aquele homem entrar ali. E ali foi passando-se os dias. A minha mãe encheu-se de fé. Algo que estava se apagando cresceu novamente dentro dela. Ela mandou chamar a equipe médica e o Dr. Zerbini falou assim, Dr. Zerbini, o senhor providencia um atestado de responsabilidade porque o meu marido vai me tirar daqui do hospital. Ele virou para minha mãe e falou, Leonor, vamos fazer uma coisa, se você mexer um dedo sequer, um dedinho sequer, um mínimo movimento milimétrico que seja, eu te dou alta. Mas se você não mexer, você vai continuar aqui porque é impossível você ir para a sua casa, você vai ter que adaptar no seu quarto uma mini UTI. Você tem condições para isso? Você vai se remover daqui para a sua casa, vai dar trabalho à tua família, você vai ter que pagar enfermeiros, enfermeiras que é para cuidar de você. Aqui você tem tudo no hospital. Você tem que se conformar com a situação que a vida está lhe impondo. Aceite. Olha, doutor, até aqui vocês mexeram, até aqui eu me dispus à ciência. Porque vocês são constituídos por Deus na terra também. Mas de agora em diante eu vou me colocar plenamente nas mãos de Deus. Ele falou, mas Leonor, você está ligado por 18 aparelhos. Você tem noção do que é isso? Ela falou, tudo bem, eu sei o que está acontecendo. Mas daqui 8 dias eu vou estar na minha casa. Ele olhou para ela e falou, dizem o ditado que a fé remove montanhas. Eu não acredito, é impossível. Mas se você tem fé, é uma particularidade sua e do teu Deus. Foi-se embora. No dia seguinte, a cada dia que se passava, um aparelho era desligado de minha mãe. Mas continuava paralítica. A cartilagem continuava extinguida. Passou-se 8 dias, lá estava meu papai assinando a responsabilidade e minha mamãe sendo levada para casa. Chegou-se em casa, veio-se novamente uma outra pessoa, um outro senhor junto à sua esposa para fazer visita à minha mãe. Ali então veio a visitar a minha mãe. Meu papai novamente não estava em casa, novamente o meu irmão tinha saído, eu estava na escola, eu ficava o dia inteiro, escola Bet Yaakov ali em Genópolis, escola ortodoxa, para crianças, nós temos escola desde o prezinho ao 3º colegial só nosso. E ali então, aquela visita novamente veio algo diferente para minha mãe. Uma senhora veio ensinar a minha mãe como que ela podia melhorar as suas orações. Novamente, ela vem ouvir algo diferente. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Ela falou assim, por que a senhora não comece a orar com plena fé que a senhora já tem, colocando um combustível maior, chamado Jesus? Falei, mas olha, o nosso Messias não veio ainda, nós estamos agora, se vocês creem é uma boa coisa, eu até compreendo o lado de vocês, meu marido, a minha família, jamais. Eu sempre compreendi que onde há fé, onde existe um povo que adora a Deus em espírito e verdade, tudo se move, tudo acontece. Mas é difícil para mim entender e compreender, porque o nosso Messias ainda não veio, virá. Ainda nós temos uma oração diária, no final dela nós temos uma oração que diz, por mais que tardará o Messias em vir, nós nunca deixaremos de aguardá-lo. Então o nosso Messias não veio, mas Jesus é o Messias. Mas como que ele é o Messias? Se diz os Nevim, os Ketuvim, a própria Torá,
que o Messias virá trazer paz nos 4 cantos da terra, reinar sobre o seu povo. Esse Messias diz que veio jogar pai contra filho, filho contra pai. Está errado. Ele sentaria no trono de Davi. Ele não sentou. Seria o rei de Israel. Ele não reinou. Sim, vocês entendem por um lado, como vocês dizem, lado espiritual. Mas nós esperamos também junto do espiritual literal. Então fica difícil, muito difícil para mim. Então, a senhora tem que aprender algo. Que a fé é tudo, como a senhora sabe. E tocar o sentimento de Deus. Falar com Deus é uma coisa, tocar o sentimento de Deus é outra. Então ela começou a compreender com muita dificuldade as coisas de Deus, do Espírito, do renovo. E ali então foi feita uma oração, eles foram embora. E dali em diante começou a minha mãe, nas suas orações, a acrescentar daquele dia em diante: agradeço Deus por todas as coisas, encerrava: eu peço isso no nome do teu filho, o Messias, Yeshua, Jesus. E ela fazia em silêncio suas orações. Um dia eu chegando, meu irmão é mais velho, eu lembro: mãe, parece que eu vi a senhora orar alto, eu não entendi muito bem. A senhora está bem? Porque se comentava os meus tios e tias, essa enfermidade é tão grave que provavelmente, se não mexer na cabeça dela, como o médico disse, se continuar progredindo, como estabilizou, deve ter afetado algum neurônio dela. Então, algumas coisas pode ser que não aconteça naturalmente, vai fazer muita coisa errada, vai falar palavras que não condiz. Mas não, sua mente estava sã e plena. E ela começou a receber telefonemas desse casal. Um dia, uma senhora morando no mesmo prédio, ela chegou e disse à minha mãe: olha, eu moro aqui no prédio, eu sei que vocês são judeus, e eu senti da parte de Deus de vir fazer uma visita aqui para a senhora. E aí minha mãe perguntou, mas olhou os trajes dela, e é de uma determinada denominação, que se veste quase como os judeus ortodoxos. Ali então ela falou, mas a senhora é israelita? Ela falou, não, eu não sou, eu vou dizer assim, não sou de nascimento, mas sou espiritualmente israelita. Eu sou filha de Abraão pela fé e confirmada pelo sangue do Cordeiro. Minha mãe falou, então você é uma cristã? Eu sou. Então você não fale que você é cristã aqui em casa, porque senão você não vai poder entrar nunca mais aqui. Meu marido não pode ouvir, meus filhos, nenhum parente meu aqui, nem sequer a empregada, porque senão vai ser complicado. Falou, não, pode ficar em paz. Ele falou, olha, eu vim aqui rapidamente só para dizer que o que a senhora precisar, eu moro aqui perto, a senhora comunica, está aqui o andar, está aqui o número, pode comunicar a empregada, ela pode ir, a gente se precisar de dormir, passar a noite. Passaram umas horas conversando, distraindo, porque a senhora passa o dia inteiro na cama. Então, eu estaria à disposição. Mas eu vim aqui por um propósito rápido. Eu vim orar pela senhora. Minha mãe falou, meu Deus, mas como que todo mundo vem orar para mim assim, de uma hora para outra? E nunca me viram, nem eu vi eles, e vêm orar para mim. E ali então, ela falou, olha, está na hora do meu esposo chegar. Seja rápida a sua oração. E ela então abriu a sua bolsa e tirou um véu. Minha mãe assustou mais ainda. Falou, mas você não é israelita. Nós, judias ortodoxas, cobrimos a nossa cabeça também com véu. E ali foi feita a oração, em nome de Jesus. E minha mãe, então, daquele dia em diante, ela falou, não é possível. Não existe coincidências. Para o judeu também não. Tudo é mover por Deus. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade e a permissão dele. Ali, então, ela criou coragem. A minha mãe começou a orar, independente de ser baixinho ou não, em nome de Jesus. Meu pai, um dia chegando, falou, minha esposa não está bem. Vou chamar o médico. Chamou o médico veio, consultou, ela está ótima, a pressão dela está bem, tudo. Só é paralítica, só isso. O problema dela é esse, ela está tomando os remédios, tudo. Mas ela não tem nada mentalmente. Falou, não é possível. Mas o que está acontecendo? Falou, olha, acontecendo que ela está orando em nome de Jesus. O médico também judeu, falou, realmente nós temos que examinar um pouco melhor o caso. Isso é normal no meio do judaísmo.
Ali então se redobrou os cuidados. Meu papai então ele começou a investigar. Algo estranho tem, não é possível. Aqui em casa nunca se proferia isso. Se o meu pai estudava alguma coisa do Novo Testamento, ele tinha a sala dele, a biblioteca dele, ninguém entrava, a não ser eu, os homens da casa, as mulheres não tinham acesso, era trancado na chave. Então falou, Bíblia nenhuma ela leu, Novo Testamento nenhum aqui em casa tem, mas é na minha sala, não tem, ninguém conversa acesso nenhum aqui com ela. Está complicado. Então, vinham as visitas em casa, os meus tios, as minhas tias, meu pai fazia questão de ficar perto, procurar o que você conversou, o que vocês falaram. Todos judeus ortodoxos, a conversa única, a Torá e mais nada. A minha mãe, recebendo os telefonemas um dia, meu pai atendeu. Meu pai atendeu, e ali então a pessoa falou assim, por gentileza, gostaria de falar com a senhora Leonor. Ela se encontra, quem gostaria? Aqui é o esposo dela. Ah, sim, o senhor é esposo dela. Não, é que nós gostaríamos de visitá-la. Eu falei, mas vocês são da família, vocês são amigos, quem são vocês? Falei, olha, nós somos amigos assim, distantes. Amigos distantes? Não conheço amigos distantes. Conheço amigos próximos. Mas tudo bem. Meu pai muito esperto. Pode vir sim, estaremos com prazer em recepcioná-lo. Alguma coisa, deve ter alguma coisa errada nisso aqui. Amigos distantes. Ele ficou, pode vir hoje, de preferência das 6 horas da tarde em diante. O horário que ele estava em casa. E ali então veio um grupo de 5 mulheres cristãs. Chegou, a empregada abriu a porta, elas estenderam a mão, prazer em conhecê-lo. O judeu ortodoxo tem um hábito, ele não dá a mão para a mulher, costumes do judaísmo. E ali então ele ficou assim, mas quem são as senhoras? Ah, nós somos amigas da sua esposa. Ali estava aquela senhora que morava no prédio, amigas da minha esposa. Mas eu nunca vi nenhuma das festas da família, nenhuma das formaturas dos meus filhos, e nenhuma das festividades israelitas. Não, mas eu moro aqui no prédio. A senhora mora no prédio? Muito bem. Então entre. Deixou à vontade e ficou ouvindo a conversa delas atrás da porta. Elas conversavam baixinho. Então ele ouviu assim, então, a senhora pode vir aqui, comunique ele lá, que de 15 em 15 dias nós podemos fazer um serviço religioso. O pai falou, mas esse serviço religioso, essas mulheres não são judias, mas o que é isso? E elas saíram e falaram, por gentileza, eu gostaria de saber o que vocês já conversaram com ela, do negócio de serviço religioso, vocês são judios ou não são judios? Nós não somos, nós somos servas de Deus. Servas de Deus, vocês ajudaram muito. Vocês são o quê? Vocês proferem o quê? Não, nós somos cristãs. Cristãs? Na minha casa? Não, pera um pouco. De jeito maneiro, vocês estão enganados, vocês estão em casa errada. Aqui é casa de judeus. Não, mas somos amigos da sua esposa. Ele falou, não é assim. Vocês, por favor, se retirem da minha casa imediatamente e não retornem mais. Eu estando ou não estando, eu vou colocar uma pessoa para ficar aqui, vocês não entram mais. Vou deixar na portaria avisado isso. E ali então a minha mãe começou a se entristecer muito e começou a insistir para com meu pai que ela queria que tivesse de 15 em 15 dias um serviço cristão ali dentro de casa. Aquilo foi martirizando muito a família, aquilo foi desgastando todos os dias, era a mesma coisa. Minha mãe, louca, não estava, com problema ela não estava, mas aquilo atrapalhava muito a nossa vida. Meu pai, então, com medo que a minha mãe ela piorasse a situação e amor a ela, ele falou, olha, eu vou tirar toda a minha responsabilidade espiritual sobre você, mulher. Se você quer que esteja esse serviço em casa, tenha para você. Naquele dia em diante, meu papai começou a dormir em quarto separado. Começou a mudar em casa as coisas. Então você quer que tenha esse serviço, você sabe que esse Jesus não é o Messias, você sabe que confusão que você está fazendo. Eu sei que o desespero tem te tomado, a situação dessa enfermidade, mas do jeito que está não pode ficar. Você quer assim? Não, eu quero que essas mulheres venham orar por mim. Eu estou esperando em Deus, você sabe disso. Ele falou, mas você precisa esperar nesse Jesus também? Ela falou, também. Então de hoje em diante, nós só conversamos o que é necessário entre nós. Ali então a minha mãe chamou aquela senhora e falou, de hoje em diante pode marcar que daqui em 15 dias será um culto na minha casa. E ali vinha, meu papai estipulou-se as normas, meu papai ficava em casa, meu irmão saía, eu ia
para a comunidade. Meu irmão ia fazer Shiva, meu irmão é mais novo também. E ali então tinha-se o serviço, cantava-se os louvores, tinha-se as orações. Meu pai nunca compreendia, não aceitava aquilo de hipótese alguma. Inclusive vinha alguns, uma vez veio um senhor cristão e falou assim: por que o senhor não crê que Jesus é o Messias? Olha, se o senhor crer, o senhor vai ver que vai transformar a sua vida. Falou, por quê? O senhor ficou mais rico ou mais pobre? E assim o meu papai tratava bem drasticamente, ríspido, muito mal educado essas pessoas. Foi-se passando-se os meses. Chegou em um determinado serviço desses que era tido em casa. Minha mãe então, ela pediu para o Senhor, falou: Deus, em nome do teu filho, ela já falava normalmente, já Jesus em casa, em nome do teu filho lhe peço, eu preciso de uma certeza da tua obra na minha vida. Em um desses serviços, o servo de Deus, sendo usado por Deus, disse: Leonor, Deus toca no meu coração para te falar algo muito forte. Você não vai entrar o ano novo nessa situação que você se encontra, mas andando com as tuas próprias pernas. Olha que responsabilidade para falar isso para uma mulher que se tratou com os melhores médicos dos Estados Unidos. Meu pai ouviu aquilo, levantou da sala, abriu a porta, pegou aqueles homens pelo braço e falou: vocês vão sair da minha casa agora. Vocês não estão imaginando o que vocês estão fazendo na cabeça da minha esposa. O Senhor está prometendo algo falso para ela. Você está dando uma falsa esperança para ela. Ela vai se entregar totalmente nessa esperança, sendo que isso não vai acontecer. O Senhor não tem vergonha, o Senhor não tem escrúpulo de falar isso para uma mulher que está no estado vegetativo. Não vai andar nunca mais. Não porque Deus não queira, porque a vontade dele é assim. Ele se comprazeu de acontecer isso, seja feita a vontade dele. Mas na minha casa eu não admito o Senhor vir dar falsas esperanças. Que o Senhor crê nesse Jesus como o seu Messias. Problema de cada um. Mas agora o Senhor já está passando dos limites dentro da minha casa. Vocês não apareçam mais aqui. Quando eles estavam saindo pela porta, ele reafirmou: Leonor, não esqueça. Você não vai entrar de novo nessa situação, mas andando com as tuas próprias pernas, porque Jesus vai fazer uma obra na tua vida. E foi embora. Minha mãe se pegou com toda a firmeza naquelas palavras, e ali então ela foi passando-se os tempos. Chegou a época da véspera, chegou o dia, e ali então minha família, ela comunicava: olha, antes do ano novo Deus vai fazer uma obra, Yeshua vai fazer uma obra. Minhas tias concordavam, achando que ela estava louca. Ah, sim, com certeza, vai fazer, sim, ótimo, maravilha. Quem sabe a gente pode marcar um chá, a gente pode ir juntos, quem sabe a gente pode até andar de bicicleta juntos. Assim era constantemente. E a minha mãe: não, eu estou falando sério, não estou brincando, não use de sarcasmo com as coisas de Deus. Falou: não, Leonor, eu sei, mas é difícil para nós entendermos isso. Passou-se, chegou. Faltava 15 minutos para o ano novo israeli. Nosso ano novo em setembro. E ali então minha mãe pediu para que o meu irmão mais velho colocasse ela na cadeira de roda. Ela não tinha locomoção nenhuma, e amarrasse ela e deixasse ela no quarto, colocasse o véu sobre a cabeça dela, que ela ia tocar o sentimento de Deus. Ali então ela seguiu sozinha no quarto, que ela tinha pedido assim. A casa estava cheia de amigos, parentes, judeus. E ali então ela levou o seu pensamento a Deus e falou: Paizinho querido, eis a tua filha na tua presença. Não que minha dignidade nem merecimento para isso, mas é na misericórdia do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhe peço: eis-me aqui, faça em mim segundo a tua vontade. Não peço só para mim isso, mas que eles entendam que o teu Filho é o Messias, como eu tenho sentido no meu coração, para que eles também venham juntos louvar o teu santo e glorioso nome na face dessa terra. Não só eles, mas como muitos. Eu fiz uma promessa antes de sair daquele hospital ao Dr. Zerbini e a toda a equipe médica, que um dia eu entraria naquele hospital andando com as minhas pernas, como o Senhor tinha dito. E eu estou aqui esperando. O Senhor disse que eu não entraria o ano novo nessa situação, mas andando com as minhas próprias pernas. Eis-me aqui, faça em mim segundo a tua vontade. Abaixou sua cabeça, chorou bastante,
Foi como se um homem muito forte chegasse por detrás dela, colocou-a de pé. Ela foi se apoiando, andando, está andando até o dia de hoje, dizendo que Jesus Cristo é bom e maravilhoso e misericordioso. Quando ela abriu a porta do quarto, entrou pelo corredor, chegou ali na sala, os que estavam ali na sala, que ela chegou, ela falou assim: contemple a obra de Jesus Cristo em mim. Tias minhas desmaiavam, tios meus ficavam atônitos, tinha um rabino que estava sentada no sofá, falou: nossa, acha que eu tomei vinho demais. E ali foi alegria, foi choro, para uns foi choque, porque não entendia o que estava acontecendo, e ali foi aberto a boca de minha mãe para falar das coisas de Jesus, tudo que ela tinha ouvido, nesse período que ela estava ali, paralítica. A empregada lia, ela ganhou uma Bíblia escondida e lia-se o Novo Testamento ali para minha mãe. A empregada falava: nossa, eu não estou entendendo por que a senhora quer que ler isso. Acabou sendo minha mãe e a empregada, que era de uma denominação não bíblica, fora dos padrões que Deus designa, idólatra, acabou ela também deixando a idolatria e se tornou uma cristã concernente à vontade de Jesus. E ali então já foi chamado médicos, foi comunicada a equipe médica, porque aquilo foi um choque terrível, vizinhos, amigos, virou a minha casa, virou uma bagunça. E ali então foi para o hospital e faz exames e faz isso. Eles não entendiam. E ali então ela mandou chamar a equipe médica, o doutor Zerbini, e falou: doutor Zerbini, estou de pé, estou dizendo para o senhor, a fé funciona ou não funciona? Jesus Cristo é vivo ou não é vivo? Opera ou não opera milagres? Meu pai então ainda não tinha mudado, não estava compreendendo. Minha mãe começou a congregar em uma fé cristã, e ali então começou. Passou-se 3 anos, meu papai foi alcançado também. Passou-se os tempos, o trabalho foi crescendo dos meus pais, dentro da obra de Deus. Papai eu não compreendia, eu fui crescendo dentro da comunidade, ouvindo, falando de Jesus, mas nunca aceitei. Respeitava, não aceitava. Estava no meu 2º ano da Yeshivá, faculdade rabínica, que são 7 anos. Minha família se dividiu, ficou com amizade conosco só 20 da nossa família, outros afastaram. E os que aceitaram Jesus como seu Messias foram 178 no total.